Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Tô bem feliz de trazer esse vídeo aqui com vocês. Já tinha bem um tempo que esse assunto foi surgindo, sejam em comentários, em alguns conteúdos que eu trazia aqui. Então eu decidi sentar pra gente bater esse papo. Eu quero muito ouvir vocês nos comentários também. Trazer esse assunto aqui é muito importante pra nossa família aqui, pra mim, pro Nathan. E eu acho que é uma conversa que é legal da gente ter, sabe? Aqui hoje eu não quero falar só sobre perda de peso, sobre alguns quilos a menos, mas eu quero falar sobre mudança de vida. Eu não quero que seja um vídeo aqui chamativo ou que vocês esperem que eu vou trazer um segredo muito grande, mas eu quero que seja realmente um bate-papo, que eu traga reflexões. Eu quero ouvir vocês também, porque não foi à toa que vocês pediram, né, pra falar sobre isso. E assim, estamos aqui no meu canal, né? Esse canal aqui leva o meu nome porque eu falo da minha vida, das minhas experiências, mas depois que eu me casei com o Nathan, as vivências dele, as experiências dele se tornam minhas também. Então eu sei que, por mais que ele não esteja aqui gravando esse vídeo, e assim, gente, eu até convidei ele pra vir, mas eu sei que ele não fica 100% à vontade, e aí, como eu falei, o canal é meu, então eu quis trazer, levantar esse assunto aqui. Eu e ele, a gente também conversou bastante antes que eu viesse, né, aqui falar com vocês, justamente pra eu pegar toda essa visão dele e trazer aqui pra vocês, mas também quero trazer a minha experiência, enfim. Então é realmente uma troca que a gente vai ter aqui hoje, tá bom? Bom, então nesse vídeo aqui hoje eu vou falar sobre a mudança de vida, sobre a perda de peso, sobre o emagrecimento, enfim, toda essa mudança no corpo que foi visível pra vocês do Nathan, mas também quero trazer aquela parte invisível, aquela parte que tá mais profunda, enfim. E aí eu vou contextualizar aqui tudo, tá? Vocês já sabem que quando a gente senta aqui pra conversar, é assunto. Vamos lá. Eu e Nathan, a gente tá junto há 8 anos. É muito tempo, né, gente? E aí, durante o nosso namoro, o Nathan foi ganhando muito peso. E o ganho de peso, ele vem por vários fatores, né? Mas o Nathan, quando a gente namorava, ele morava aqui em Brasília, né? Ele morava sozinho, morava numa kitnet, era vida de universitário, era uma vida sem rotina. Ele vivia aqui durante a semana, mas todo fim de semana ia pra Unai. Então, em muitos momentos, ele não tinha uma casa, sabe, pra chamar de sua, porque ao mesmo tempo que ele tava aqui, ele tava lá, ele vivia com as roupas, né? As roupas dele viviam em mala, porque era de cá pra lá, enfim. E aí eu falo isso com vocês porque tudo parece que vira um ciclo, né? A falta de sentido, a falta de propósito, que não tinha muitas vezes ali, o desânimo e a preguiça que vinha a partir disso, que quando você não tem um lugar pra você chegar, tudo parece muito monótono, né? Você fica sem rumo mesmo. Então isso levava ele a ficar muito desanimado, a ter muita preguiça, e aí não treinava, não tinha uma rotina de alimentação. Isso causava muita frustração, tá? Eu sei que isso é um ponto, assim, que eu quero chegar. O ganho de peso, ele traz consigo não só tudo que vem físico, né? Mas também as coisas mais profundas. Então a frustração, ela pode ser muitas vezes descontada na comida, e aí isso causa o ganho de peso, e aí vem a preguiça, e aí vem a falta de sentido, enfim, tudo isso no fim tava ligado de alguma forma. Nesse tempo que ele foi engordando também, ele começou a ter muito mais dificuldade de fazer atividade também, a atividade física. Fazer exercício acima do peso é muito mais difícil. E eu falo isso porque foi uma coisa que, pra mim, eu fui entendendo com o tempo, sabe? Sendo muito sincera e me abrindo aqui com vocês mesmo, eu sempre fui magra. Pra mim, olhar isso muitas vezes era preguiça, sabe? Era falta de vontade mesmo da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu sei, hoje, vendo e convivendo com o Nathan, que quando a gente tá acima do peso, é difícil fazer exercício físico. Tem coisa ali que o seu corpo, ele não consegue mesmo. E aí vem a autoestima baixa, você não gosta do que vê, você não tá satisfeito com as coisas que você tá fazendo. Junto disso, o prazer na comida. Vocês sabem, eu falo com vocês, eu tenho prazer na comida, a gente ainda tem esse prazer na comida, a gente gosta muito de comer, mas quando você tem isso muito forte na sua vida, esse se torna muitas vezes o seu hobby, o seu momento de lazer é baseado em comida, tudo tá em torno, né, girando em torno da comida. E aí veio a obesidade. E a obesidade
junto disso, né, as comorbidades. A obesidade, a gente precisa entender que é uma doença, então não dá pra gente romantizar. A obesidade, com o tempo, ela pode se tornar uma gordura no fígado, diabetes, fora essas coisas que eu falei, né, a dificuldade, muitas vezes, de fazer um exercício físico, de caminhar, de viver a vida bem, de usar bem o seu corpo. E aí, falando um pouco da minha experiência, com o tempo eu fui vivendo isso com o Nathan também. Tanto essa autoestima baixa, essas inseguranças, essas frustrações, essa falta de vontade, essa preguiça, essa falta de foco. E um ponto que eu queria trazer aqui também é da gente se colocar no lugar. Eu tentava me colocar muito no lugar do Nathan também. Isso foi coisas que eu fui aprendendo com o tempo, amadurecendo com o tempo também, porque eu sei que muitas vezes a cobrança em um lugar ali não vai ser o melhor, sabe? Porque a cobrança, ela gera um peso, e mais um peso na vida daquela pessoa pode ser muito desgastante, sabe? É difícil você já conviver com tudo isso que você tá sentindo e, ao mesmo tempo, carregar esse peso de outras pessoas, os olhares, os julgamentos, enfim. Então, tudo isso é importante que a gente se coloque também no lugar do outro. Então, quando a gente casou, o Nathan tava acima do peso, já com o diagnóstico de obesidade. Eu já tinha uma rotina de treinos, né, na minha vida ali de solteira antes, e eu tava querendo trazer isso pra nossa vida aqui também. Então, eu fui incentivando muito ele a começar a treinar. Então, a gente foi trazendo aos poucos isso pra nossa vida. Ali no início do casamento também, né, com tantas mudanças que a gente foi vivendo, eu falo assim, em relação à vida de casado, enfim, a nossa vida aqui em Brasília mesmo. Então, tiveram as dificuldades da gente começar, mas aos poucos a gente foi indo. E aí, com a experiência de uma amiga nossa, conversando muito com ela, a gente descobriu a bariátrica, que hoje em dia é um assunto que tá ficando mais conhecido. Quando eu ouvi falar pela primeira vez, essa amiga conversando, eu lembrava de uma cirurgia muito invasiva, sabe? Era essa a lembrança que eu tinha. Mas hoje, conversando com ela, pesquisando muito, a gente foi descobrindo que pode ser uma cirurgia mais tranquila. A gente conversou muito sobre isso, a gente se interessou pela cirurgia, achávamos que poderia fazer sentido ali com a experiência dessa amiga contando pra gente. Então a gente pesquisou muito, conheceu bastante experiências de outras pessoas também, como que funcionava, como que era esse pós. Fomos no médico, que super incentivou, já era a indicação dele como médico de tratamento pro Nathan, porque, como eu falei, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença, e assim como a gente trata, talvez, né, um pé quebrado, uma dor de cabeça com remédio, um pé quebrado com uma cirurgia, a obesidade também pode ser tratada com uma cirurgia. E aí o Nathan decidiu então que iria fazer a cirurgia. Tem 1 ano e meio que ele fez já tem um tempinho aí, por isso que eu tô sentando aqui hoje pra conversar isso com vocês. Era uma coisa que eu não sabia se um dia eu ia falar, se a gente ia conversar sobre isso, mas como eu vi que foi uma mudança tão grande na nossa vida, eu acho que realmente faria sentido falar, sabe? E essa decisão veio muito também a partir dos hábitos que a gente já queria colocar na nossa vida. Como eu falei, depois que a gente casou, a gente foi implementando alguns bons hábitos, né? De treinar, de comer bem, enfim, a gente foi implementando esses hábitos aos poucos. E a gente decidiu pela cirurgia porque a gente sabia que a gente queria seguir com esses outros hábitos. A cirurgia bariátrica, ela não é milagrosa. Você não faz uma cirurgia e vai perder pesos ali de forma milagrosa. E eu quero deixar isso muito claro aqui pra vocês. A cirurgia bariátrica não é o caminho mais fácil. Não é o atalho que você vai escolher e que vai tirar todos os seus problemas. Muito pelo contrário, a cirurgia bariátrica, ela tem muitas consequências, é uma mudança de vida, você deixa de ser aquela pessoa ali, você tem uma mudança em quem você é mesmo, sabe? Em muitas das coisas, em muitos âmbitos da vida, e eu queria deixar isso aqui, sabe? A cirurgia foi uma das coisas que mudou na vida do Nathan, mas não foi só isso, porque a gente decidiu mudar outras coisas também, sabe? Implementar hábitos que iriam mudar a nossa vida pra sempre. E tem outro ponto de que eu sei que a cirurgia bariátrica hoje, ela tá muito conhecida, né? Quando a gente pesquisa, vai vir muitas pessoas falando sobre isso, muita gente, talvez que você conheça, já fez, enfim. Mas eu quero trazer um ponto aqui de que é muito importante ter profissionais por trás, né? De você entender se isso é pra você, se você quer mudar de vida, se isso faz sentido, se é realmente indicado pra sua vida, enfim, gente. Tudo isso aqui, eu tô contando a nossa experiência, né, a experiência do Nathan aqui, mas eu quero deixar muito claro que é uma
uma coisa muito particular, é uma vivência muito única. A experiência do Nathan, contando hoje pra vocês, com a bariátrica, foi uma experiência muito boa. Tudo que ele passou ali tiveram alguns momentos difíceis, né, claro, mas ele teve um pós-operatório muito bom. Hoje em dia ele vive uma vida completamente normal, ele come de tudo, ele faz tudo, ele passou mal algumas vezes ali no início mesmo, mas hoje em dia ele vive super bem, sabe? Então a experiência dele foi muito boa. Mas eu sei que tem pessoas que não tiveram uma experiência tão boa assim. Enfim, depois que a gente decidiu fazer a cirurgia, tem vários exames que precisam ser feitos, né? A gente fez tudo. No dia da cirurgia ocorreu ali tudo bem, é uma cirurgia rápida. No outro dia, ou no dia à noite, a gente já tava em casa, e aí eu fui acompanhando tudo isso com o Nathan. A fase inicial é uma fase mais difícil, então na semana anterior foi uma semana que ele precisou fazer uma dieta líquida. Isso foi uma parte que ele conta, assim, que foi uma das partes mais difíceis, porque depois que você faz a cirurgia, seu estômago, ele tá menor, então você não sente fome. Mas essa semana antes, com a dieta líquida, ele ainda sentia muita fome e mesmo assim não podia comer, né? É um líquido ali só. Então essa foi uma semana muito difícil. O que eu fiz como esposa também? Nesse período dele, eu me restringi também. Eu não ficava comendo coisas gostosas, enfim, perto dele. E nem longe também. Eu acabei até emagrecendo junto, porque eu quis fazer uma dieta junto. Eu não fiz uma dieta líquida, né? Mas eu quis também me restringir de alguma forma e focar ali nesse tempo, sabe? Ser companheira, enfim. O primeiro mês também é um mês mais difícil, porque ele teve, né, algumas vezes que ele passou mal ali com algumas coisas, foi bem pontual, mas aí tem a parte de que você toma só os líquidos ali, né, e, gente, era uma sopa que tinha que até peneirar, então, enfim, era bem difícil mesmo, mas depois de um mês, e o que a gente fez também nesse tempo foi procurar uma nutricionista bem especializada ali, para que pudesse acompanhar ele em todo esse processo. Então todo esse processo foi acompanhado por profissionais que estavam ali do lado dele. Com 7 dias, se eu não me engano, ele já tava trabalhando, então isso foi bem tranquilo, ele voltou super bem. Então com um mês a gente já foi voltando, né, à vida normal, digamos assim. Um ponto também é que os exames do Nathan melhoraram muito. Como eu falei, ele tava com comorbidades antes, então hoje os exames dele são muito bons. Então eu queria que ficasse bem claro isso pra vocês, da responsabilidade que existe nessa cirurgia. Hoje a nossa vida é outra, a gente vive uma outra vida, a gente faz escolhas muito melhores, a gente prioriza muito mais outras coisas, sabe? A gente parou de viver em função da comida, mas a comida como um aliado, uma parte da nossa vida, buscando viver bem, buscando equilíbrio e buscando saúde. Esses são 3 pontos, assim, que é o foco, sabe, hoje aqui pra nós. A gente não deixou de fazer exercício, né, de ir pra academia mesmo, e academia é um ponto importante pra construir músculo. Como na bariátrica o paciente ele perde muito peso, gordura e músculo se vão, então a academia era uma prioridade, tipo, desde o início a gente falou, a gente vai precisar, vai ser uma obrigação nossa. E aí foi isso também que eu acho que, assim, foi um ponto que mudou muito o corpo do Nathan, né? Porque hoje o corpo dele, ele conseguiu ganhar muitos músculos perdendo peso também. Então hoje ele gosta muito de fazer exercícios físicos, e aí a gente foi, né, construindo isso com o tempo também, desde a cirurgia, nesse 1 ano e meio, ele sempre indo na academia. Com isso ele foi vendo muitos resultados, e acaba que o resultado também é um motivador ali, né, porque você vê resultado, você quer ir, é de alguma forma um combustível também, mas tem que ter muita disciplina, gente. Não foi fácil, tá? Eu tô falando aqui assim com vocês, mas não é um processo fácil a gente, né, ir sempre pra academia ou sair da vida ali que o Nathan tinha de não fazer nenhum exercício pra começar a ir todos os dias. Isso foi, como eu falei, aos poucos. Nem sempre foi gostoso acordar cedo, escolher algumas refeições e treinar, enfim, mas é preciso. E quando a gente colocou isso como prioridade na nossa vida, esse foi o ponto, sabe? Que era algo que começou a ser inegociável pra gente. Hoje, compartilhando até aqui nos vlogs, vocês veem, a gente vive uma vida com muito equilíbrio, a gente não faz restrições, a gente tem
tenha uma alimentação bem equilibrada, né, durante a semana. Nos fins de semana, muitas vezes a gente dá uma exagerada, mas ao mesmo tempo a gente vive uma vida bem comum, assim, e esse ponto das restrições eu acho importante também deixar aqui pra vocês. Não foi com grandes restrições que o Nathan mudou o corpo dele. E aí eu separei aqui algumas perguntas que vocês mandaram. O Nathan foi conversando comigo também pra gente ir respondendo aqui pra vocês, tá bom? Qual hábito que o Nathan achou mais difícil de mudar? E ele falou comer na hora certa e parar de beliscar. Isso era uma coisa que o Nathan tinha muito, sabe? Essas beliscadinhas que você acha que é pouca comida, que você acha que não é nada, um amendoim, uma castanha que você acha que não é nada, conta muito, né? Isso foi uma coisa que ele foi mudando também. Não parou completamente, porque como eu falei, ele gosta realmente dessas beliscadas, mas fazer boas escolhas nesses casos. Quantos quilos que ele perdeu até agora? Gente, foram 32 quilos até o momento. Essa parte do peso, ela varia muito, né? Porque eu acho, assim, que a mudança do Nathan, ela foi muito visível, foi bem grande. E os quilos, eles também são muitas vezes atrelados ali, né, ao mesmo tempo. Não foram tantos quilos assim, porque ele ganhou muito músculo, e o músculo pesa mais, né? Então teve esse ponto também, e era uma coisa que a gente tava desde o início se desapegando muito, porque como a nossa prioridade, né, a prioridade do Nathan sempre foi ganhar músculo também, a gente sabia que o peso talvez ali na balança não seria uma mudança tão grande, mas ainda assim 32 é muita coisa, claro. Isso aqui foi uma pergunta que vocês fizeram muito e eu achei bem legal trazer, né, aqui. Como ajudar o esposo a mudar também? E aí, gente, com certeza motivar e junto, tá junto nesse momento. E pra fazer qualquer atividade, porque muitas vezes não é só academia, né, mas enfim, tá junto ali e do lado. No início não existe vontade, né, no início é muito mais difícil, claro, com o tempo, como eu falei, com os resultados, enfim, até acostumando mesmo com a rotina, você vai se adaptando mais, mas nesse início, tá junto, motivando, enfim, é muito importante. O que eu acho também é entender muitas vezes as dificuldades que o outro tem e olhar pra elas, olhar o que ele tem de dificuldade e tentar você ali ajudar nesses pontos também. É claro que não é responsabilidade completamente sua mudar o outro, né, tem que partir dele também, mas existe o nosso lado aqui de esposa, enfim, que a gente pode sim ter esse apoio. E um outro ponto que eu queria trazer aqui também é o exemplo. Eu não tô falando que eu sou o exemplo aqui, mas que a partir da minha vida ali, eu sei que isso foi mostrando pro Nathan que, poxa, a Letícia gosta tanto de fazer exercício físico, né? Ele via que eu gostava, que eu me sentia muito bem, que me fazia muito bem, e eu sei que isso também foi mexendo com ele de alguma forma. Pensa, se eu quisesse que ele mudasse de vida, mas eu mesmo não fazia nada, eu não ia treinar, eu não me alimentava bem, e aí isso se torna muito mais difícil. O ponto que eu falei que eu sempre fui magra não fazia com que eu esquecesse também das necessidades do Nathan. Eu sei que muitas vezes, quando eu comia um brigadeiro ali, talvez eu não engordasse, mas o Nathan tinha muito mais facilidade de engordar nesses casos. Então, eu olhava também pra essas necessidades, sabe? De entender e ser companheira. E aí, algumas pessoas também me perguntaram, né, como que eu motivei o Nathan. E foi muito isso, né, nesse companheirismo. E se eu fiquei no pé dele, gente? Nossa, mas você insistia demais. Como que era? Você ficava ali no pé dele até ele mudar? E, gente, eu acho que esse é um ponto até que eu falei, né? Que a cobrança, muitas vezes, ela tem um efeito contrário ali do que a gente quer. Então, eu não ficava enchendo o saco do Nathan e, pelo contrário, eu gostava de fazer exercício, sempre gostei, sempre fiz. E eu queria que com isso, com o tempo, né, ele fosse vendo também que poderia fazer bem pra ele. Mas, em momento algum, eu quis ficar no pé, insistindo com ele. Eu acho que isso tem um efeito contrário. Qual você acha que foi a sua virada de chave pra ter essa mudança? E com o tempo, eu e o Nathan, a gente foi conversando sobre várias coisas. Ele se abrindo comigo, eu me abrindo com ele. Entender também que muitas vezes a pessoa, né, o Nathan mesmo, ele falou que muitas vezes ele pensava, ah, eu sou assim mesmo, ah, isso é a minha vida, ah, eu não consigo fazer nada além disso, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar, esse é meu jeito, enfim. Então, trazer essa visão de que existem outras possibilidades pra ele. Claro que isso com muito carinho, com muito cuidado, com muita maturidade, mas ao mesmo tempo a conversa em si, ela é muito importante nesses pontos. O que é mais difícil, treino ou alimentação? Vou ler aqui o que o Nathan me respondeu. Gente, foi um questionário que eu mandei pra ele. Ele falou, alimentação. No caso da bariátrica, os resultados com os treinos, eles tendem a ser mais rápidos, o que motiva a treinar mais ainda. Só que já o ponto da alimentação vem de uma vida inteira que a gente fez errado, né? Que a gente fez
ruim ali. Então mudar isso tem que ser gradativo. É aos poucos que a gente foi trazendo isso. E como que foi essa adaptação também nos treinos? Ele falou que foi bem tranquila, já que com os resultados, né, com os resultados que começam a aparecer, a vontade também vai aparecendo ali e o corpo também vai pedindo. Sentiu diferença positiva depois de começar os exercícios? E aí, com certeza, ele falou com certeza que, né, você tem mais energia, mais disposição, tanto que por isso que o corpo pede, né? A autoestima sobe também e a vontade de comer besteira também diminui. Você tá vendo que você tá tendo resultados, que você tá indo num caminho ali, isso te motiva a seguir. O que foi mais difícil todo esse processo? E no processo da bariátrica, o Nathan falou sobre esse processo de fazer a cabeça entender que o corpo ele não consegue comer como antes, que você não pode consumir o que você consumia antes. Você resistir à compulsão, resistir à tentação de descontar essa compulsão na comida também. Vocês consomem álcool? E sim, a gente consome, a gente não restringiu em nada o álcool assim, só que não acontece tanto assim. E em média, no fim assim do mês, acho que vai umas 2 vezes no mês. Acha que ter alguém que curte treinar é motivador pra você criar e manter um hábito? E o Nathan falou que com certeza firmar esse compromisso com alguém é motivador e se empolga junto também. É viver isso com a pessoa, gente. A gente foi vivendo muito isso junto, então a cada pequena conquista a gente ia comemorando, sabe? E o que o Nathan diria hoje pra quem quer mudar? Nunca é tarde demais. Mas também não perca tempo nenhum esperando algum momento certo. Amanhã sempre fica mais difícil do que hoje. A bateria aqui até acabou com essa resposta do Nathan, mas eu até tava falando com ele que tudo isso que a gente foi conversando, assim, né, essas respostas dele, também me emocionam muito, sabe? Porque é ver que toda essa mudança, todo esse processo, não é algo que foi físico. Claro que teve, né, o físico que mudou muito, mas foi uma mudança de vida, sabe? Pra viver melhor. Todo esse processo, que não é fácil, é uma escolha difícil que a gente faz, ela não é só pra você se sentir mais bonito, pra você emagrecer uns quilinhos, enfim, mas é pra você ter qualidade de vida, sabe? E eu acho que é muito isso que a gente vê hoje. Hoje, eu e Nathan, a gente vive com muito mais disposição, com muito mais ânimo. A gente viveu experiências nesse tempo, né? Nesse 1 ano e meio, assim, de mudança maior. Foram experiências muito boas. Eu me lembrei aqui agora, né? O Nathan correu 10 quilômetros. E eu me lembro muito, assim, muito mesmo, de há pouco tempo atrás, talvez há 2 anos, né? Antes, ele falava: correr não é pra mim, eu nunca vou conseguir correr, isso é impossível, enfim. Então é ver o quanto ele é capaz, sabe? O quanto o nosso corpo, ele precisa ser útil pra gente. Cuidar do nosso corpo, fazer boas escolhas, é fazer escolhas também pra nossa família como um todo, sabe? Pra nós como velhinhos, pra nós num futuro, enfim, pra gente viver tudo que a gente quer de uma forma boa, de uma forma leve, de uma forma saudável. Ah, teve uma pergunta aqui, se ele, como ele se sente, né, vendo as fotos antigas, se ele se reconhece. E ele realmente, gente, ele fala que ele não se reconhece, assim, mudou muito, ele não se enxerga, né, ali, né, e quando ele olha as fotos, ele fica se perguntando como que ele deixou chegar naquele ponto. Que, na verdade, ele nem se enxergava naquela época daquele jeito, tão acima do peso. Ele achava que ainda talvez não fosse tão urgente assim mudar. E qual que é o objetivo hoje do Nathan? Ele falou: ser saudável, ter um corpo útil e sem inseguranças. Eu acho que esses são 3 pontos assim que eu já queria fechar aqui com vocês. Enfim, gente, é um vídeo que, como eu falei, aqui no meu canal, é o meu canal, é a minha vida, mas eu quis trazer essa mudança do Nathan porque eu até brincava, né? Há um tempo eu brinquei que se até o Nathan gosta hoje de treinar, gente, vocês também podem gostar. E eu fui me colocando aqui nessa conversa muito, né, no nós, a gente, me incluindo nessa mudança do Nathan, porque foi uma mudança pra nossa família. Foi uma mudança não só dele, mas minha também. Ele me ensinou muito nesse processo, tá? Por mais que muita gente, eu recebo algumas mensagens de vocês falando, né? Ah, Lê, nossa, que bom, você foi um exemplo pro Nathan, né? Você motiva ele e tudo. Mas saibam que no fim, gente, ele que me ensinou muito nisso. Tanto de mudança, de querer ser melhor. Eu vejo muito isso no Nathan, então eu me orgulho muito de olhar pra ele e ver que tudo isso que ele quis foi pra ser melhor, sabe? Ser uma pessoa melhor. E, enfim,
Olha só, nem imaginava que eu ia terminar esse vídeo assim. Só quem passa ou quem conhece uma pessoa bem próxima, assim, sabe como estar acima do peso, a obesidade, ela pode ser difícil, ela pode ser dolorosa. E ver o Nathan ter mudado tanto, como eu falei, o físico foi só uma das coisas, sabe? Mas mudar como um todo, assim, no geral, nas escolhas, no que ele faz, enfim, como a gente vive. Eu acho que eu fui até repetindo muitas coisas aqui, mas eu espero que tenha sido uma boa conversa pra vocês também. A minha intenção aqui, como eu falei, não era ser um vídeo chamativo nem nada, mas uma boa conversa. E eu espero que de alguma forma isso faça bem pra vocês aí, tá? Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pelas mensagens de sempre, de vocês com a nossa família, se alegrando junto com a gente. A gente fica muito feliz, o Nathan também fica muito feliz, e eu falo isso, né, por ele aqui também. Agradecer muito todas as mensagens de vocês. E, gente, olha só, eu terminei o vídeo chorando. Mas é isso. Muito obrigada e eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá!